Bom, inicialmente aí, boa tarde, pessoal. Agradecer a presença de vocês aí, né? Essa reunião ampliada aí com o jurídico que a gente está tendo. Tem até muito trabalho do jurídico, quase é difícil conseguir horários aí com tantos ataques que vem tendo aí na classe petroleira aí, né? Principalmente as pessoas aí que durante a pandemia isso se agravou demais, né? Foram várias denúncias aí que a gente teve, cada semana vinha situações novas, mas o que tem se agravado mais ultimamente tem sido a questão de treinamentos, né? Treinamentos online, que agora estão sendo feitos aí geralmente nos hotéis, e que veio a seguinte demanda, né? Pô, a gente tem que usar o dispositivo particular, tem, às vezes, solicitações de autorizações evasivas ali para a gente estar autorizando para poder usar determinado aplicativo, né? Mas o mais grave também tem sido os treinamentos presenciais, que tem aquele treinamento de HILT de um dia, e também tem treinamentos aí de 4 dias na semana. Às vezes a pessoa desembarca uns 2 dias antes, começa a fazer o treinamento. Antes de desembarcar, após esse período, já está na folga ali, o treinamento continua. E a Petrobras já não paga mais o hotel, né? Ela paga o hotel até a partir do último dia, no último dia que ela da escala ali, ela já deixa de hotel ali, né? Então, tem essas situações. Além disso, quando o curso, a passagem aérea, ela cancela também, ela deixa de... ela paga a passagem de vinda, mas como a pessoa está no curso, na folga, ela não disponibiliza, mas ela cancela a passagem que teria e não tem o reembolso. Outros já não estão tendo reembolso porque ela disse que não é do estado de São Paulo. É outro problema que a gente tem. O doutor vai poder estar explanando melhor a situação que está sobre essa questão aí do RJ Plataformas, né? E dentro disso tudo também tem sido cobrado sobre a questão de trabalhos que não seriam da atividade em si de operação, né? Está sendo cobrado, às vezes, trabalho de preservação, e é um detalhe que a gente não tem, às vezes, como comprovar isso de maiores, em maiores proporções, né? Porque, geralmente, pelo menos o que me passaram, é que os supervisores estão represando esses relatórios, eles não são incluídos na passagem de turno, e futuramente são menos provas que a gente tem para estar apresentando, né? Eu tenho explicado para o pessoal no aeroporto que a quantidade de provas que a gente entrega nos processos é o que dá, às vezes, mais embasamento ali para a gente ter êxito nas ações, né? E nada a gente consegue sem o apoio aí dos trabalhadores, com fornecimento de documentos, padrões, provas, enfim, né? Então, eu queria ressaltar, né, nessa saudação aqui também, essa importância de todos os trabalhadores estarem fornecendo os documentos aí para o jurídico, para a gente poder ter êxito aí nas ações, né? Não só uma única prova, né? Quanto mais provas, melhor. Não é à toa que a gente conseguiu, com êxito aí, a questão dos 21 dias, né? Voltar para os 14 e não ter a liminar derrubada, né? Então, fica esse também saudação aí, já iniciar aí para o Coelho poder estar se apresentando aí, poder iniciar a sua fala aí.
Ah, tá ótimo, então, Marcelinho. Eu vou dar um panorama geral daquilo que a gente já tem, né? Para a gente conseguir fazer um filtro de novas ações, daquilo que é preciso ser efetuado daqui para frente para amparar a categoria petroleira, sobretudo o pessoal de plataforma, né? Tanto aqui as plataformas antigas, vamos chamar assim, Mexilhão, a própria Melusa, né? Que agora praticamente foi desativada, né? E P66, 67, até a P71, a gente briga por essa turma toda, né? Seara de ações, vocês sabem que o ano passado teve aquele ataque com relação à alteração do imóvel, a empresa fez a alteração e só que em toda vez que ela suscita em demandas, né, de trabalhadores da plataforma, que a competência não é mais do Sindicato Litoral Paulista, que o pessoal saiu da base, na verdade, todas as vezes até agora, foram 5, 6 vezes que ela suscita em defesa, ela perde, e os juízes reconhecem a legitimidade do Sindicato do Litoral Paulista, né, para representar essa gama de trabalhadores, né. Dito isso, nós temos em andamento, né, essa ação da alteração de imóvel, que refletiu diretamente em benefício de aqui, com uma questão de gastos com embarque, desembarque, hotelaria, e também relacionados aos adicionais de transferência, ATP, ATPP, P, mobiliza, né? Tem um monte de situações envolvidas. Aí, nessa questão do ATP, ainda tem teve muita gente que a empresa cortou, falando que está respeitando a determinação judicial, o que não é verdade, né? Porque não existe determinação judicial nenhuma nesse sentido. Foi definida a liminar para que ela continuasse pagando e deu uma importância para aqueles que já residem aqui na Baixada Santista, ou mesmo no estado de São Paulo, né? E deixou de acolher toda aquela gama de trabalhadores, né? Que com certeza é a maioria dos envolvidos, né? Que trabalhavam em outras localidades. Aí está um recurso sobre esse tema, né? Sobre todos os embrólios aí causados por essa alteração de imóveis, né, por essa nomenclatura dada, então tem já na justiça um procedimento que foi parcialmente ganho, não englobou todas as verbas, mas aquilo que não englobou está na justiça e vai ter julgamento dentro em breve. Dentro dessa questão, tem o ATP e o ATPP, que nós estamos fazendo o ataque também, nós recebemos a documentação do pessoal de plataforma, individualizada até, só que a nível nacional, nós vamos fazer essa ação pela FNP, porque ela mudou os padrões em meados de 2020, né? Ela alterou o padrão desses adicionais e a gente vai fazer uma ação específica para que continue a ter vigência o padrão que foi alterado o ano passado, tá bom? Aí, se a gente for vencedor nessa ação, aí daí todos que tiveram por algum motivo cortados os adicionais de transferência, né, ainda que tenha sido por essa transferência aí malfadada de imóvel, vai ser contemplado por essa ação. Nós vamos ter reunião da FNP sobre esse tema, provavelmente vai ser na próxima sexta-feira, para definir, já para dar aquele start inicial. Não foi dado o start inicial, porque Sergipe e Alagoas, Petro da FNP, ele colocou uma ação com esse mesmo objeto e a defesa para a Petrobras apresentar nos autos é nessa semana agora. Então a gente está esperando ver tudo que a empresa vai falar na defesa para a gente trilhar o melhor caminho para que os petroleiros aí que foram prejudicados por algum corte em adicional de transferência, né, a gente possa fazer com que a demanda seja vitoriosa. Então eu sei que essa é uma questão bem que bem é um bem sucinta, né, bem frágil para o trabalhador e a gente está de olho nela. A gente já poderia e já suscitou para fazer essa ação anteriormente, mas como tinha essa pré-existente,
do Sergipe Alagoas, que a Petrobras já vai trazer todos os argumentos, né, de defesa, aí optou para esperar ela apresentar a defesa para a gente trilhar o melhor caminho aqui para fazer aqui para o pessoal da base do Litoral Paulista. Aí não sabemos se vai ser feita uma ação só pelo Sindicato do Litoral Paulista ou se vai ser feita na forma da FNP, mas de qualquer forma vai incluir o Sindicato do Litoral Paulista. Nós temos outras ações relacionadas ao interstício, né, Vitoriosa, e com relação ao dia do desembarque, a do dia do desembarque ela foi feita só para Melusa e Mexilhão, porque inexistiam em nossa base, quando a ação foi proposta, as outras plataformas, a P66, as demais plataformas, daí foi uma ação que nós fizemos para as demais plataformas num momento futuro, tá bom? Nós temos também... Um minutinho que deu um probleminha aqui. Tem essa questão das jornadas, né, que nós fomos vencedores. Nós ganhamos já o ano passado, quando ela quis alterar a jornada e não efetuar o pagamento, não efetuar o pagamento de dias de hotelaria, né, dia de confinamento em hotelaria. E mais uma vez esse ano ela tentou trazer uma nova jornada de trabalho. Daí, quando ela foi derrotada na justiça, ela quis fazer uma maldade com os trabalhadores, né? E botando uma jornada que prejudicaria o controle de férias, aquele agendamento, né? Aquela previsão, aquela situação que o trabalhador ele se organiza para um determinado período estar em folga. Daí, quando ela se viu derrotada, ela, por picuinha, quis trazer esse mau gosto aí, para trazer esse desconforto para os trabalhadores. A ação já foi julgada, né? A ação manteve a liminar, e com base nessa ação, ó, isso daqui é muito interessante, né? O Ministério Público entrou com um pedido de liminar, vocês devem ter visto aí nos sites, né? Falando que a Petrobras tem que respeitar as jornadas do acordo coletivo, não pode, inclusive, estabelecer jornadas extraordinárias habituais, né? Em âmbito nacional, um processo que o Ministério Público colocou no Rio de Janeiro e ganhou a liminar, não teve nem audiência inicial. E esse processo ele faz referência expressa ao nosso não, ao de vocês, né, das plataformas. E foi feito esse processo, foi vencedor e é a base desse processo do Ministério Público. Então, isso demonstra que realmente nós estamos no caminho certo, né? Na defesa dos trabalhadores, estamos acertando, porque efetivamente a gente tem ganho mais liminares e mais processos do que perdendo ou sendo derrotado, e graças a Deus, né? Nós temos uns problemas aqui levantados pelo Marcelo, que refere a questão dos treinamentos. Nós não temos demanda nesse sentido, tá bom? Não temos demanda nesse sentido, da questão do treinamento em folga, que a gente tem que ver como é que é tratado essa situação, porque ele não pode computar como sendo dia de folga, né? Muito pelo contrário. Isso daí tem que ser pago e o trabalhador não pode ter qualquer prejuízo nesse sentido. Então, com relação aos treinamentos, eu acho que a gente pode avançar e caminhar tanto a questão do treinamento online como o treinamento presencial. Eu acho que a gente tem que levantar todas essas questões, e até documentalmente, né? Porque as pessoas estão fazendo treinamento, tá gerando documento. Esses problemas relacionados a cancelamento de voos, a não pagamento de hotel, né? Aí eu acho que tudo isso tem que fazer um levantamento documental, se possível até um relatório, né? Para a gente pegar e fazer ação sem problema algum, cara. Essa ação daí é uma ação totalmente possível, né? A partir do momento que está à disposição da empresa, está fazendo treinamento para a empresa, né? Para exercer a atividade da empresa, ela tem que custear. E mais do que isso, ela tem que dar os mecanismos, né? Para que seja efetuado o treinamento. Ela tem que produzir os meios, né? Para que seja possível fazer o treinamento. Ou seja, o treinamento é online e eu não tenho um computador, ela tem que dar o computador, né? Ela não pode exigir que você utilize
de um material seu, né, em detrimento no proveito econômico dela. Isso tem, de alguma forma, tem que ser reparado. Isso daí eu acho que tudo relacionado ao treinamento a gente poderia fazer numa ação só, mediante um dossiê aí com documentos e fazer o mais rápido possível. Não tem problema algum, eu acho que dá para incorporar na questão do treinamento todos os problemas a ele inerentes, quer ele seja físico, quer ele seja online, né? E isso não só falando do período que está à disposição, que tem que ser remunerado ou lançado como positivado, né, em banco, e mais do que isso, né, cara, tem que ver os gastos que o trabalhador está tendo por conta disso. Foi dito aqui em hotelaria, em cancelamento de voo, mas pode ter outras situações, né? E, por fim, aqui, só para dar aquele primeira passada aqui, quando a gente fala de novas atribuições operacionais, tem um artigo lá na Constituição Federal que fala que todo trabalho é valorizado. O que significa dizer que se você é um operador e tem as suas atribuições pré-definidas, se você começar a exercer uma atividade que é inerente a outra função, você teria que ser remunerado. Daí tem um artigo da CLT, que é o 460, que ele fala também exatamente isso, que todo trabalho tem que ser remunerado e valorizado. Aí nós temos um problema, porque não tem regulamentação de quanto que seria o valor desse trabalho executado. Por exemplo, nós tivemos problema aqui nas refinarias do cara que era operador e era obrigado também a exercer a função de motorista. Só que está fora da função. A gente colocou na justiça e quando vem as decisões judiciais, inclusive teve muito esse problema lá no Nordeste, né? Quando vem as decisões judiciais, eles vinham no sentido de uma obrigação de não fazer, que a empresa não podia fazer aquilo, e o juiz falava que ele não poderia arbitrar um valor porque a lei não tinha arbitrado. A lei ela não falava quanto que valeria aquela atribuição a mais. Valeria 20%, 30%, quanto que seria esse valor? E temos essa dificuldade aqui em Santos, das 7 varas aqui que tem em Santos, só o juiz da segunda vara que condenava. Os outros até reconheciam, né? Em processo que eu tive, não foi nem contra a Petrobras, foi contra uma empresa aqui de comercial, que ele tinha vendedoras e caixa. Aí ele mandou todas as caixas embora e a própria vendedora fazia a função de caixa. É claro, quando ela está fazendo a função de caixa, ela está perdendo outras vendas, né? Ela está deixando de ganhar. E nós demonstramos isso para os juízes, ficou bem claro para todos os juízes que tinha o acúmulo de função, mas teve juiz que não condenou, porque ele falou assim, olha, a lei não fala quanto que é o valor do acúmulo e eu não posso arbitrar. Então, nós temos uma dificuldade com relação a isso, é só uma dificuldade, não é que seja intransponível, né? E, por outro lado, nós temos também em vigência aí o PCR, né? Tem muita gente que migrou para o PCR e o PCR é um campo aberto para a empresa inserir novas atribuições a uma determinada função. Então, acho que tem que separar também documento com relação a esse tema, viu, Marcelinho? Para a gente ver qual é essa atribuição e a gente ver se a gente tem que fazer um trabalho para demonstrar para o juiz quanto que vale aquela atribuição, né? Ah, quem fazia era terceirizado, quem fazia era próprio, quanto que o cara recebia, né? Quanto do meu tempo é despendido fazendo essa nova atribuição? A gente tem que criar uma matemática, né? E simplesmente, no final, pedir um percentual, né? Fazer um demonstrativo, pedir um percentual a título de acúmulo e uma obrigação de não fazer, né? Uma obrigação de não fazer para que vocês não exerçam essa atribuição. A obrigação de não fazer, eu tenho para mim, por ser uma sociedade de economia mista, concurso público, deve ser julgado procedente. Agora, essa questão de majorar do valor do custo, daí eu já acho que já é um pouquinho mais complicado, mas a gente requer sem problema algum também, tá bom? Acho que é possível fazer essa ação. Então, tanto a ação relacionada aos treinamentos, Marcelo, e essa
de acúmulo de atribuições, e eu acho que são duas ações possíveis de serem feitas. Só que a gente precisa realmente avançar, detalhar isso para fazer ações bem formuladas, né? Sobre essa questão ainda do PCAC e do PCR, a gente entra num campo difícil aí a ser trilhado quando a gente pensa na recomposição salarial por conta do exercício de uma acúmulo de função. Eu acho que é possível pedir a obrigação de não fazer para que não seja agregado. Acho que é possível também fazer o acúmulo de função porque ficou alguma coisa para trás, né? Mesmo que o juiz fale assim, olha, não pode fazer e dê uma liminar nesse sentido, não vai poder fazer daqui para frente. E como é que ficou para trás? A empresa, vamos deixar a empresa enriquecer às custas de vocês sem nenhuma contraprestação? A gente não, nós vamos fazer o pedido, só estou ensinando para vocês os riscos desse tipo de demanda, cara. Agora, para não me alongar, viu, Marcelo? Aí, se o pessoal tem dúvidas, né, com aquilo que foi dito e com relação a novas demandas, né? Aí eu vou passar aí a palavra para você, para comandar aí, para distribuir os trabalhos, ver se o pessoal quer se manifestar, tem alguma outra questão aí pertinente aí que a gente possa auxiliar, tá bom? É isso. Obrigado, gente. Obrigado aí, doutor. Queria deixar para poder dar essa em geral para o pessoal, até o já tinha levantado a mão aí, e aí a gente vai indo, o pessoal vai levantando a mão, eu tinha pedido a palavra aí, mas aí a gente vai, faz essa rodada de perguntas, aí depois volta do doutor Zé Henrique aí. A gente tem uma ação, cara, pedindo a nulidade do PCR. A gente acha que o PCR foi instituído em prejuízo do trabalhador. E essa ação, quando nós distribuímos aqui, existia já uma ação anterior lá em Pernambuco, né? E quando tem uma ação anterior, ela costuma atrair. E, na verdade, a ação que nós ajuizamos para anular o PCR como um todo, acho que a ação já é lá de 2018, ela foi remetida lá para Pernambuco, né? Mas o entendimento que se tem com relação ao PCR é o seguinte: sempre que a gente tem um plano melhor, né? E passa por um pior, é paga uma indenização, cara. Então, na verdade, o que que aconteceu? Isso não foi só no plano, assim, quando a gente fala em plano de cargo, quando a gente fala na vida, da Previdência, quando muda, na Previdência aconteceu isso, junto a Petros, naquela questão, não sei se vocês são novos, quando teve a bendita repactuação, alguns de vocês vão recordar, não, acho que vocês são mais novos de empresa. Teve a repactuação, também pagou, a empresa pagava uma indenização para o pessoal sair daquele plano de previdência aí para o outro. E é exatamente isso que aconteceu com o PCR. Quando o pessoal migrou para o PCR, ele recebeu justamente uma indenização, porque para cobrir eventuais perdas. Eu sei que a indenização é ridícula, né? Mas isso está no contexto e a jurisprudência tem analisado nesse sentido, tá? Agora, existe sim, você perguntou se tinha ação, né? Tem ação, tem uma ação pedindo a nulidade desse PCR, a gente acredita nessa ação, o problema é que está passando muito tempo, né? E sem ser julgada essa ação, que unificou com várias ações, foi tudo para Pernambuco, e talvez quando sair uma decisão, o estrago, né, que já está sendo feito aí, no teu caso, né, como você bem demonstrou no teu caso, vai ser avassalador. Essa ação, inclusive, ela tem a previsão de que seja indenizado todo mundo que passou para o PCR, para que ele receba uma indenização pelos prejuízos sofridos por não ter sido mantido no PCAC. Agora, a bem da verdade, a política da empresa atualmente é no sentido de desvalorizar por completo o pessoal do PCAC. E só para ter uma ideia, só 5% hoje do efetivo da empresa continua no PCAC, 95% já está no PCR. E eles também têm prejuízos, né? Por exemplo, tinha aquele aumento de mérito por meritocracia aos 12 meses, já acabou, cara.
né, no PCAC acabou de forma unilateral. Ou seja, o ataque não é só ao PCR. Ao PCR já estava velado que ia acontecer essa, assim, com perdão da palavra, essa sacanagem, né? Eles queriam que o pessoal migrasse, que era para poder ampliar essa gama de atribuições, né? E prejudicar os trabalhadores em detrimento do benefício dela, né? Mas tem ação sim, nós estamos pedindo nulidade, está em trâmite, agora é uma ação que, como reuniu vários processos, até o processo do Espírito Santo, o próprio Rio de Janeiro, tem processo do Rio Grande do Sul, todos os processos foram congregados em Pernambuco e tá aguardando julgamento. Na verdade, não está nem aguardando julgamento, ele tem que marcar uma audiência, mas por conta da pandemia, a Petrobras falou que não tinha meios. Olha vocês, a Petrobras ela falou que não tinha meios de fazer audiência por videoconferência. E é um absurdo, eu faço todos os dias audiência com a Petrobras por videoconferência, né? E o juiz lá de Pernambuco entrou na dela, né? E falou que ia aguardar, retornar pro presencial para marcar uma audiência e dar prosseguimento, entendeu? Então, o PCR tem todas as medidas judiciais nós já tomamos, sim, tá bom? As ações, né, que a gente tem feito, sobretudo em benefício do pessoal de Mexilhão, ela foi feita em nome do sindicato da categoria, né? Como foi feito em nome do sindicato, significa que todo e qualquer trabalhador que se ativou nessa plataforma durante o período que engloba a ação, no final, na execução, é só ele se habilitar na execução. Agora, o que tem que ficar alerta, né, é que se houve essa habilitação. Agora mesmo, nós fizemos um cálculo no processo de desembarque para a plataforma de Mexilhão. A Petrobras apresentou o cálculo, ela apresentou uma lista de nomes, a gente confrontou com o pessoal que era associado, né, porque quem não é sócio, a gente não tem esse controle total, e fizemos o nosso cálculo, cara. Pegamos a lista deles, pegamos o nosso cálculo e fizemos, ou seja, o que eu estou querendo te falar é o seguinte, que às vezes teu nome está lá, está fazendo o cálculo e você não tem essa ciência ainda, mas todo trabalhador está sendo beneficiado em ações que são propostas em nome do sindicato. E essas que eu mencionei aqui, todas elas são em nome do sindicato, não é em nome de um ou outro trabalhador, entendeu? Então, teria que verificar no jurídico quais dessas ações que estão em execução, porque agora uma informação importante, né? O nome das pessoas, elas são habilitadas só quando o processo está ganho, ao final. Então, só tem que ficar atento para esse momento, entendeu? É isso. Então, eu acho que esclareci aí tanto como com relação à PCR, né? E a questão das ações aí do sindicato. Tá bom? Tá contigo aí, Marcelo. Obrigado, doutor. Pessoal, sobre a questão aí do contato, para ver questões de ações, até bom a gente informar que a partir dessa semana a gente voltou com um atendimento presencial no sindicato e também a continuidade do atendimento remoto, inclusive, né? Então, até alguma dúvida específica que possa estar ocorrendo aí com o jurídico ou até outras questões aí com o sindicato, tem no site ali os números, né? Mas que eu estou tentando colocar no chat aqui, mas eu não estou conseguindo. Mas se vocês tiverem como anotar, o telefone lá da secretaria para poder estar, da recepção, para poder estar fazendo o agendamento, 13, né? Que é de Santos, 99732-2709. Ou 13-3202-1100. Mas eu posso estar passando aí pelo WhatsApp também, é só me perguntar que por lá eu consigo estar digitando e passando o número aí para quem não tiver, né? O escritório do Dr. Coelho, o agendamento, eles também têm como estar fazendo remoto, principalmente que o pessoal de plataforma, a maioria
é fora da cidade de Santos, né? Então, geralmente o atendimento remoto fica mais fácil aí de estar efetuando. Mas o importante é que dessa reunião que a gente está fazendo, era justamente a gente está entendendo aí, passando para o doutor, as questões principais aí, até para ele já ter um norte e a gente entender também de vocês, no dia a dia, qual tipo de documento a gente pode estar conseguindo aí para poder ter mais embasamento nas questões. E um detalhe que é até importante estar reforçando com vocês é sobre a passagem de serviço aí tanto do pessoal da operação quanto também o pessoal da manutenção aí, que em algumas plataformas são mantenedores, operadores e também fazem esse serviço de preservação, né, pintura. Então, por mais que os coordenadores, supervisores tenham esses relatórios, quando a gente pensar na justiça lá na frente, eles podem dizer que não tem mais, que perdeu. E a passagem de serviço, ela fica por muitos anos no sistema, né? Então, está reforçando nas passagens de serviço essas ocorrências de preservação, futuramente, daqui a uns meses, a gente já vai ter muitos dados e pode dar embasamento aí para o jurídico, inclusive, né? Então, eu queria estar dando esse reforço aí também. Tem Ah, um... eu acho que essa questão da preservação, acho que nós temos um terreno fértil para avançar, sim, viu, cara? Agora, com relação a essa a outra questão dos treinamentos, acho que vai ter que levantar, porque se for coordenador e supervisor e o operador estiver fazendo durante o trabalho, e o que é irregular também, né? Esses cursos online durante o trabalho, daí eu já acho que o mecanismo melhor seria fazer um treinamento, uma denúncia para o Ministério Público, né? Falando que está em risco, como é que o operador está em trabalho numa plataforma, um lugar perigoso, e está fazendo curso online, sem ninguém para fazer a rendição dele, né? Então, tem questões que eu visualizo que seria melhor, né? Pelo menos nesse primeiro momento, fazer denúncia para o Ministério Público, cara. Tá bom? Pronto. Então, eu vou fazer algumas considerações, né, com relação a tudo que você disse. Primeiro, com relação ao dia do desembarque, eu não estou com a inicial aberta aqui, mas eu acho que não ficou restrita a quem era da operação, não, cara. Acho que ficou consignado para toda a turma que necessitava, né, fazer esse desembarque e que estava na plataforma e tinha esse prejuízo desse dia que não era computado, né? Isso com relação ao dia do desembarque, mas tem que dar uma analisada, né? Fiscal de contrato, que você perguntou, para mim, inclui nessa questão da preservação, inclusive, nós temos demandas, assim, parecidas, viu? Já temos demanda parecida, inclusive ganha contra a Petrobras. Sabe que nós ganhamos umas ações agora recentemente para reconhecimento, não era Petrobras, era Transpetro, de pessoas que estavam exercendo o cargo de supervisão, só que efetivamente não recebiam nenhuma gratificação por isso. E nós traçamos um paralelo e o juiz condenou, cara, entendeu? Então, aquilo que não está no contrato, nas atribuições, pela Constituição tem que ser remunerado. Agora, vai ter juiz que vai condenar ou não, considerando a falta de regulamentação, né? Falando quanto que vai ser esse percentual, quanto que vai ser esse valor. É, a questão de mexilhão e das outras atribuições, né? Que você fala que pessoal da SMS, da saúde, pessoal que não está na operação, não está ali sendo muito contemplado, cara, isso é uma realidade. É uma realidade dolorida, mas é uma realidade, né? A gente só muda as estruturas quando as pessoas se empenham. Isso não é
não é só no núcleo de uma plataforma, do pessoal da operação, do pessoal administrativo, do pessoal da manutenção, do SMS. Isso daí é na vida, né, cara? Até a nível nacional, a gente vê o STF não julga nada favorável ao trabalhador, tem acho que uns 4 anos, que toda matéria que vai para lá é contra o trabalhador, cara. Tanto matéria de correção de fundo de garantia, índice, tudo que chega lá é contra o trabalhador. Tem outro problema aqui que não foi mencionado, e eu não sei se é comum às novas plataformas, mas a Mexilhão eu tenho certeza. É, a gente tem umas ações, né, que é para fornecimento do PPP, constando todos os agentes perigosos aí, insalubres que vocês têm contato, né? Benzeno e outros tantos, né, que existem na plataforma. Isso daí é essencial para aposentadoria especial. E tem plataforma que efetivamente ela não preenche o PPP corretamente, né? E quando a pessoa vai se ligar no momento de aposentadoria, dela se liga, pô, que deixou, vai perder 5 anos, que poderia estar aposentado, que poderia ter atingido lá os tetos da Petros, e não vai atingido porque a empresa não fornecia direto o direito PPP. Então, a gente tem feito reuniões, para algumas plataformas já foram feitas, mas a gente precisa do LTCAT, PP, eu não sei nem os nomes completos aí da documentação, porque a gente tem ganho essa ação reiteradamente nas plataformas. Melusa saiu agora, eu fiz sustentação oral ontem no tribunal, né, confirmando a obrigatoriedade de fornecer o PPP com todos os agentes, desde quando ela foi fundada, ou seja, todo mundo lá tem direito a aposentar, quem trabalhou por lá tem direito a especial por 25 anos. Então, a gente precisa da documentação, né, aproveitando esse canal aqui, para que a gente faça isso para todas as plataformas, cara. Isso daí é muito importante. Talvez a pessoa não sinta agora, mas vai sentir no futuro. E por que a empresa não fornece? Porque hoje o custo social dela, né, previdenciário, ela paga uma alíquota em torno de 11%, cara. Para ela fazer o PPP, reconhecendo todos os agentes, além dos 11%, ela tem que pagar mais 6%, né? Ou seja, mais do que 50% do que ela paga hoje. Então, ela prefere burlar aí o sistema, e quando a gente vai ver, a pessoa vai ver na hora de aposentar, daí tem que entrar com uma ação individual, demora 5 anos. Então, alguma coisa que, para ficar no radar de vocês aí, se fosse possível, já separar a documentação por plataforma, para ver as plataformas que não têm. Acho que o Marcelino tem esse controle para fazer esse tipo de demanda, assim, para o futuro aí de vocês e de todos nós, né, cara? Tá bom? É isso, pode dar continuidade aí. Obrigado, doutor. Cada plataforma realmente é uma situação, né? Eu vou até ficar com essa lição de casa, verificar as demais plataformas aí sobre a questão dos treinamentos, se os supervisores e coordenadores na folga, né? Mas pelos relatos que eu tive, em outras plataformas era diferente. Eu queria dar mais explanação com relação a esse tema, que é o seguinte: é claro que o sindicato tem total interesse nessa questão, e eu acho, viu, Marcelo, tem que atuar primeiro politicamente, mandar ofício, né, regulamentar essa questão, porque se for uma situação pontual, aí é direito individual, né, que a gente chama de direito individual heterogêneo, e que daí o sindicato não teria legitimidade para entrar com uma ação em nome do sindicato, né, fazendo esse requerimento. Se for alguma coisa muito, muito peculiar, se for uma situação muito peculiar, o sindicato não tem legitimidade. Aí a própria pessoa teria que procurar a entidade sindical, e a gente tem condições, sim, de fazer uma ação de imediato em defesa desse trabalhador. Só que, para não ter risco, né, de legitimidade, de perder tempo, e até por conta de sucumbência, o sindicato era ser condenado a pagamento por ser ilegítimo, que a atitude certeira, né, eu acho que, independente da atuação política da entidade sindical, seria quem tem esse tipo de problema, já está visualizando,
noticio o sindicato, porque hoje é tudo digital, né? Então eu consigo fazer um protocolo aqui numa vara de Santos e conseguir uma liminar, ou em outras varas, no Rio de Janeiro, de forma imediata, né? Se a pessoa mandar documentação. Então, eu ia passar para ir para o Marcelo para ficar. Eu sei que ele já vai ficar cheio de atribuição, né? Mas para verificar como é que anda isso junto à entidade sindical. E sugiro, né? Que seja efetuado ofício, seja feita uma melhor apuração. Se for uma regra geral, o sindicato tem legitimidade. Se for alguma coisa pontual, aí é direito heterogêneo, né? Daí a pessoa tem que buscar em nome próprio, ainda que utilizando dos advogados aqui do nosso corpo jurídico, sem problema algum, tá bom? Só esclarecendo. Na primeira reunião de EOR que a gente fez, eu ia te passar a palavra justamente para debater sobre esse tema aí, Melo. Ah, beleza então, Marcelinho. Eu ia só dar Isso. Na primeira reunião de EOR, a EOR aprovou fazer o desembarque, né? Mas teve as reuniões seguintes, aí eu vou deixar para o Melo explicar melhor aí. Vai lá, Melo. Valeu, Marcelinho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A gente está com um problema, inclusive a gente deve discutir isso também na FNP, porque é um problema não só do litoral paulista, também as plataformas do RJ, e isso já foi pautado enésimas vezes na EOE. Então, eu acredito que a gente vai ter que entrar no caminho jurídico coletivo para obrigar a Petrobras a respeitar esse direito, porque a negociação política com a Petrobras em relação à pandemia, ela não avançou em nada. E aí, vocês que estão aí no front, aí, principalmente nas plataformas, sabem muito bem o que está acontecendo, né? Desde o início da pandemia. Então, a empresa ela se comportou aí de forma negligente. Se a gente for fazer um cálculo de percentual de empregados versus total de empregados da Petrobras versus contaminados, nós estamos beirando quase 25% de pessoas que foram infectadas. Isso é um número absurdo, quase duas vezes mais da população brasileira. Então, tamanha negligência. Inclusive, o fato de não testar o pessoal no desembarque e deixar o pessoal ir para casa e as condições que muitos de vocês sabem que adoeceram depois e em relação ao NEPS. Agora, em relação à vacinação, a Petrobras, a gente já bateu nas últimas duas reuniões, aí, duas últimas não, né? Porque ela mudou para quinzenal, antes era semanal. Acredita aí que a gente já, desde quando acelerou o processo de vacinação, a gente já está batendo na empresa para garantir isso. Inclusive, ela adotou um procedimento de as pessoas informarem o dia que foram vacinadas, né? Eu acredito que isso foi corporativo. Aqui no Avast foi assim. Eu acredito que aí também vocês mandaram o informe quando tomaram a primeira dose. Então, ela sabe, ela tem as informações e ela não está nem aí para os funcionários. Inclusive, ela não exerceu o direito do Plano Nacional de Imunização, onde a categoria industrial estava logo após os portuários, trabalhadores portuários. E a Petrobras não fez isso. Ela não fez isso porque a gestão é bolsonarista, negacionista e os números da Petrobras provam como que eles procedem aí em relação à pandemia. Os piores números são os nossos. Então, dentro disso, eu acho que a gente vai ter que... Eu não sei se vai dar tempo, né? Devido o pessoal está se virando, mas eu acho que tem sim a gente fazer uma ação aí para obrigando e fazer, inclusive, até a denúncia, se for o caso, porque que os companheiros aí relataram é um grande absurdo. Né? E aí, como
que é levado em consideração é o município onde o trabalhador reside, fica difícil, porque cada cidade tem um calendário e existem alguns estados que estão penalizando as pessoas que perdem o dia da vacinação, né? Aqui no estado na cidade de São Paulo, em particular, eventualmente, todo fim de semana é tipo uma repescagem, na cidade de São Paulo. Em Santos, ocorre também alguns dias, a gente sabe que tem estados que estão mais atrasados, como foi citado aí pelo colega, se eu não me engano, de janeiro, e os trabalhadores têm esse tipo de dificuldade. Então, eu acho que a gente vai ter que depois agir o quanto antes, porque politicamente não avançou em nada. Como está tendo flexibilização das datas, inclusive, estamos discutindo, principalmente em relação da AstraZeneca, de repente antecipar um pouco mais, ou adiar um pouco mais. Não sei se é com base nisso que a Petrobras está fazendo essa sacanagem. Só que eu acho que é um direito do trabalhador ter garantido a minha, por exemplo, agora em setembro, a segunda dose. Se eu tivesse embarcado e eu perder isso no mês, né? Não tem uma data certa. No mês de setembro, que é escalonado para a segunda dose aqui em Santos. Tá? Mas aí, como você falou que tem essas particularidades, eu acho que cabe, mas a gente só tem que tomar cuidado, porque o que acontece? A ação deve ser assim, aonde não há flexibilização, entendeu? Porque aí o cara não vai fazer por frescura. Por exemplo, aqui em Santos, o cara que mora em Santos, aqui tem a segunda dose programada para setembro, não tem uma data para ele. Então, se ele tiver embarcado na primeira quinzena, na primeira semana, ele vai lá e toma a segunda dose, tá? Tranquilamente. A segunda dose é garantida. O que estava tendo mais critério era na primeira dose. A segunda dose é garantida. Tá? E aí, nesse caso, nas cidades, por aí, o trabalhador, pô, né, só posso tomar naquele dia, que senão eu vou para o fim da fila. Aí eu acho que nesse caso caberia essa ação. Mas eu acho que a gente vai ter que discutir com a RJ também, para ver como é que está a situação deles lá e, de repente, a gente fazer essa ação aí para garantir o direito à vacinação do trabalhador. Né? Só que é muito sensível cada lugar, né? Cada lugar está de um tipo, de uma forma. E aí, de repente, o trabalhador perde esse direito. E aí, quando ele for lá, não pode, quando está desembarcado. Nesse quesito que a gente precisa preservar o direito. Como cada cidade tem uma forma de tratar, eu acho que tem que fazer uma genérica e o trabalhador vai exercer esse direito, pressionar caso a gente tenha uma positiva, né? A justiça é 50% de chance de ganho ou perda, mas se a gente conseguir uma positiva, o trabalhador reivindica a positiva, né? Não vai ser todo mundo que vai proteger o desembarque, uma vez que cada cidade tem um plano, vai caber do consenso do trabalhador. Mas a gente precisa, sim, garantir que o cara se vacine. É isso. Minha opinião, obrigado. Mas a gente discute na FNP. Obrigado aí, Melo. Até o Urucu também estava passando bastante problema assim. Pode sim. Vamos levantar essa documentação. A gente já tinha falado lá no início, né? Para a gente levantar essa documentação relacionada aí aos problemas de, de redesignação de datas, de embarque, de avião, de prejuízo por conta de avião. Eu acho que a gente pode fazer um levantamento, sim, para entender o que está acontecendo, se é um problema geral, e fazer alguma demanda específica. Acho que é possível. Bom, acho que não tem mais ninguém com a mão levantada aí. Não sei se o Melo vai precisar de abaixar, ou se ele quer falar alguma coisa aí. Vou baixar a mão aqui, Marcelo. Fico levantada de poder aí. Vou baixar. Valeu, Melo. Bom, gente, alguém mais tem alguma pergunta aí? Quer explanar alguma coisa? Porque
Então a gente já vai para as falas finais aí, para poder estar encerrando aí. Marcelo, se ninguém quiser mais fazer uso da palavra, né, eu queria deixar com vocês, né, essa lição de casa aí, no que refere à preservação, né, ambiental, seria a dupla função, aí, o acúmulo de função, fazer esse levantamento, né? Aquela questão dos treinamentos, tanto online como físico, para a gente entender melhor, para ver como é que está sendo a forma de proceder em todas as plataformas, para saber o caminho que a gente opta, se a gente vai por uma denúncia no Ministério Público ou efetivamente faz uma ação, ou se falar que são só os coordenadores que estão numa modalidade prejuízo deles, se não vai fazer nada, né? Só para a gente nortear essas questões. E com relação ao PPP, né? Ficou essa lição de casa aí também para ver se consegue documentação das plataformas aí para a gente levar adiante essa ação também, tá bom? Por mim era só essa conclusão. Obrigado aí, estou devolvendo para você, Marcelo. Obrigado, aí, doutor. Vou ver com o pessoal da imprensa para poder destrinchar aí, para poder divulgar aí, o pessoal poder estar fornecendo a documentação necessária. E eu acho que é isso, gente. A gente tá repassando aí para o pessoal os informes aí, né? E a gente deve compilar mais ou menos o que foi dito aqui para poder estar divulgando para mais pessoas aí. A gente conseguir ter mais subsídios aí para entrar com as sustentações necessárias aí. Quero agradecer a todos, não sei se o Melo quer comentar mais alguma coisa aí, ou mais alguém, mas pelo que eu estou vendo aqui era isso, gente. Obrigado aí a todos, e um bom fim de semana aí. Melo. Só aproveitar o ensejo aí, que tem alguns camaradas aí que a gente não tem, assim, tanto contato, né? Queria pedir para o pessoal que está aqui presente na reunião, pudesse aí se engajar aí na campanha do Observatório Social da Petrobras, né? Uma campanha que a gente está fazendo aí para furar a bolha, muitas informações para atingir o público externo. A gente está numa luta política, não dá para dizer isso, Petrobras é uma empresa política e a luta é política. E a ideia, infelizmente, da gestão da Petrobras atualmente é encolher ela o máximo possível. Nós estamos com problemas aí em relação à forma que ela vem sendo conduzida, né? Maximização de lucro para acionista ao extremo e precarizando aí a vida do trabalhador, né? Vocês sabem disso. Tudo que a gente vem discutindo baseado nisso, né? Que ela puder tirar do trabalhador, ela vem tirando. Essa gestão também não se preocupa com o passivo, né? Que gera principalmente esse RH, né? Haja vista aí as vitórias que estamos tendo, tudo isso gera um passivo para a empresa de grande, porque quem está administrando essa empresa não tem carinho nenhum por ela, ao contrário do que a gente. Então, é preciso esse engajamento político. E aí eu peço para vocês darem essa força nessa ferramenta que não tem a ver com o sindicato. O Observatório Social da Petrobras é uma ferramenta patrocinada pelo sindicato, mas com o cunho de furar bolha. E lá a gente discute preço de combustível, qual seria o preço justo, fala sobre as privatizações. E a gente precisa ter um engajamento maior do petroleiro, né? Porque é o maior impactado. Então, nesse quesito, eu faço apelo para vocês. Às vezes é difícil o engajamento por conta de que o universo do mundo offshore, né? As pessoas moram em várias partes do país e às vezes não estão nos centros onde estão os sindicatos quando há alguma ação política patrocinada pelo sindicato
e com outros sindicatos e outras organizações em defesa da democracia, né, em favor das estatais e contra o governo Bolsonaro, que quer acabar com essa empresa. Né? Então, a gente sabe disso, mas o engajamento social é algo possível e a gente aproveita esse espaço, esse momento, para que os que estão aqui presentes possam estar nos ajudando aí nesse sentido. No mais aí, eu queria dizer para vocês que o sindicato está à disposição, né? A gente sempre está acompanhando os embates, a gente já combinou que a gente tem um rodízio melhor também, não que o Marcelinho esteja fazendo um trabalho brilhante nos embates, nem o Célio, nem tampouco o Edu, mas é bom oxigenar a presença lá nos embates, né? A gente vai estar acompanhando mais os embates, o compromisso aí da diretoria, tanto eu, o Juvenal, a Edson, a Farofa, os demais diretores, acompanhar também os embates. E vamos aí para a luta, pessoal. E a luta de informação é muito importante. Essa guerra de informação. A gente vê e se fala muito do preço alto dos combustíveis, mas não se discute a raiz, né? Que é o PPI. Né? Aí, em contrapartida, a Petrobras aparece com um lucro recorde de lucro, apresenta, só que não se fala que é a custa de monte dela, das privatizações e também do PPI. Então, nessa questão, a gente precisa do engajamento. Obrigado a todos, uma boa tarde. Efetivamente, né, não existe o trabalho comissionado do petroleiro pela sua produção. Se existir esse impacto, né, para fins até de meritocracia, PLR, GD e tudo mais, e não tiver sido considerada a produção efetuada, acho que cabe uma discussão com relação a esse tema. Agora, com relação a produzir, né, a parte da produção e, na verdade, né, ser compartilhada e transferida até para outras empresas, né, já que ela não é 100% da Petrobras, eu acho que daí é uma seara mais política, mais de soberania nacional, de rediscussão aí de toda essa filosofia aí de entregar o petróleo brasileiro para outras empresas, para a Gata, para a Shell e para outras empresas multinacionais, né? Agora, na verdade, o efeito disso no contrato de trabalho só se tiver alguma das verbas em um determinado momento for relacionada à quantidade de produção que você efetua, né? Quando está trabalhando. Então, a grosso modo, seria isso, né? Na trabalhista, que é o ponto que nós estamos discorrendo aqui nesse momento. Tá bom? É isso. Gente, não tendo mais quem vá fazer uso aqui desse instrumento, na verdade eu tenho outra reunião, ainda falta um pouquinho, são às 17 horas, mas aí daqui a pouquinho eu vou ter que me despedir, gente. Então, se tiver algum questionamento, né, independente de eventual pergunta posterior, a gente conversar aí e responder em particular, ou fazer mesmo uma matéria, né, eu fico à disposição também pelo telefone do escritório, através do sindicato. Aí, como acho que é difícil anotar nesse momento, do Sindipetro LP, é só colocar lá na página deles que já aparece um monte de canal de comunicação, e a mesma situação é com o nosso escritório lá, só clicar lá José Henrique Coelho Advogados, né? E na internet que vai aparecer vários contatos pelo WhatsApp, telefone, e-mail, tá? Para ficar à disposição. E queria falar também que eu achei que foi muito frutífera a reunião de hoje, embora poucas pessoas daquelas que teriam condições de estar aqui se fizeram presente, eu acho que isso não é desestimulante, eu acho que estimula para que na próxima reunião a gente tente agregar
mais pessoas e tentar efetivamente resolver aí os problemas, identificar e resolver todos os problemas para a gente avançar nessa luta aí do trabalho contra a economia, né, gente? Então, é isso. Essas seriam minhas considerações. Marcelinho, vou deixar consigo. Tá ótimo, doutora. Não tem mais ninguém com a mão levantada? Ou explicou também a situação dele ali? É legal? É isso, gente. Obrigado aí a todos. E vamos trabalhar aí para conseguir os materiais necessários.